Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar para vocês um caso clínico, que são casos que têm aparecido com muita frequência no nosso meio, tá? E que vocês vão ver muito na clínica. Então, esse caso é SM, a paciente tem 50 anos, feminina, natural procedente de Feira de Santana, divorciada, brasileira, comerciante, negra, católica e tem um ensino médio completo. O que é a queixa principal dessa paciente? É vermelhidão e bolhas dolorosas. Na verdade, é mais no tórax anterior do que no dorso. Assim foi referido há 3 dias. Então, ela vinha com essa vermelhidão e bolhas contendo líquido dentro. Ela procurou o PS porque tinha, então, a bolha, que a gente chama eritematopapulosa, porque tem a base eritematosa e tem aqueles cistos agrupados com conteúdo citrino dentro. E eles estavam na região torácica esquerda. A paciente referia dor em queimação e que, quando perguntado para ela de 1 a 10, né, a intensidade da dor era de 7. Tá? E que não tinha irradiação nenhuma, e junto a paciente vinha tendo coceira, muito prurido. Bom, história então da doença atual, ela refere que a dor, esta dor, né, e com queimação, teve início súbito fazia 1 semana, junto mal-estar, febre 37,5, né, e cefaleia autolimitada. Não há fatores de piora, certo? E ela conta que vem fazendo uso de antihistamínico, polaramine, há 2 dias, e de analgésicos, de pirona, há 7 dias, de 12 em 12 horas, sem prescrição médica, mas também ela acabou que teve muito pouca melhora. Ela se automedicou, na verdade, né? De antecedentes pessoais, ela é gesta 3, para 3, aborto 0, 3 cesáreas e acompanhamento pré-natal em todas as gestações. A menarca foi aos 11 anos, menopausa aos 45, vida sexual ativa, faz uso de preservativos, possui um histórico de varicela na infância, o calendário vacinal está desatualizado e ela relata hipertensão e rinite alérgica. Faz uso diário de losartano, nega alergias. Mãe diabética, hipertensa e pai falecido aos 60 anos por infarto agudo. Refere ainda de antecedentes pessoais que não têm lá grandes hábitos alimentares, né? E que come muito carboidrato, gorduras, tem insônia, é fumante, é sedentária e a moradia tem saneamento básico e tem coleta de lixo. No exame físico, então, ela vinha em bom estado geral, orientada, colaborativa, o padrão respiratório era um padrão normal, corada, tá? Não tinha linfadenomegalias, pupilas isocóricas e a cianótica. Os sinais vitais, PA de 135 por 85, frequência cardíaca de 70, frequência respiratória 17, temperatura 37, peso 80 quilos, altura 1,67 m, o IMC de 28,69. Pele, mucosas e anexos normocoradas. Perfusão capilar preservada, hidratada, mas ela apresentava essas vesículas que estavam em pequenos grupos reunidas nessa região torácica esquerda e que não ultrapassava a linha média. De cardiovascular, tá? O pulso era palpável, simétrico, não tinha nenhuma normalidade. Respiratório também, expansibilidade normal e simétrica, e sons pulmonares normais. O murmúrio vesicular não havia ruídos, estava normal. O abdômen é plano,
sem abaulamento, som timpânico, e ela tinha uma dor à palpação, tá? Na área do hipocôndrio direito, devido até essas lesões que vocês veem que tem essa base eritematosa e que vão formando grupos de pápulas que contêm líquido. Essa é a fase ativa, né? Depois existem outras fases, tem a fase que ela vai formar uma pústula, ela vai romper e ela vai formar uma crosta depois. Na microscopia, antes da microscopia, quero dizer para vocês que o diagnóstico dessa lesão é um diagnóstico basicamente clínico, mas eventualmente a gente recebe em pele, né, biópsia. Quer dizer, quando a gente vê essa entidade na pele, é muito tranquilo de fazer o diagnóstico. Agora, em pacientes imunossuprimidos, quando essa lesão está ulcerada em esôfago, por exemplo, em paciente HIV ou paciente transplantado, que pode aparecer no esôfago, no estômago, aí a gente recebe mais, é a forma que mais se faz de exames para essa entidade, né, do que na pele, porque na pele é uma questão clínica, basicamente, tá? Mas o que se vê na microscopia? Na microscopia, tá, a gente tem esses queratinócitos são multinucleados. A multinucleação ela é muito importante assim para esse diagnóstico, muito mesmo, tá? A gente pode ver o que a gente chama de inclusão nuclear, é como se fosse um vidro, em aspecto de vidro, a gente diz, né? Nesta foto, a gente não tem necrose, mas pode acontecer também, aqui também, ó, tem multinucleação, tá? Tem outras células inflamatórias, e nessa imagem dá para perceber bem o fundo com necrose, que já é uma fase mais tardia. E a gente vê nesta pontinha aqui, ó, que tem células, aqui tem uns 3 ou 4 núcleos, que são células multinucleadas, tá bom? Então, pode ter essa necrose e pode ter, claro, junto com a necrose, a gente pode procurar nervo e encontrar no nervo linfócitos e neutrófilos em torno, né? Perineurais, digamos assim. Como eu disse, dificilmente vocês vão pegar uma pele e vão fazer uma biópsia quando tem esse tipo de lesão. Mas tem pacientes com sintomas esofágicos, vocês examinam e identificam uma úlcera. E a gente vai acabar por, muitas vezes, encontrar, ou não, né? Essa entidade que também tem imunistoquímica para ser detectada, tá? Aqui, de novo, ó, é multinucleado, tem essa inclusão, né, nuclear, que é uma inclusão que faz com que se faça um diagnóstico, tem várias células inflamatórias, debris celulares também. E aí a gente acaba tendo, com essa lesão de base vermelha e agrupamento de lesões papulovesiculares, existem várias suspeitas. Existe suspeita de dermatite de contato, de herpes simples, que é a catapora, por exemplo, né? E de herpes zoster, tá? Foram feitos exames complementares nessa paciente. Ela tinha hematócrito de 49, hemoglobina de 15,5, leucócitos de 15 mil. A sorologia, tá? Para o herpes, ela foi positiva. A paciente tinha taquicardia sinusal, o raio-x está dentro da normalidade, né? E de acordo com a história clínica e os achados dos exames complementares, foi concluído então que essa paciente tinha um herpes zoster, tá bom?
E aí vem algumas perguntas que vocês depois também vão ter sobre outra forma, no teste ou estudo dirigido, que vai estar no link para vocês. Então, assim, os diagnósticos diferenciais, né, o que vai descartar cada um dos diagnósticos diferenciais, que a gente viu que tem aqueles 3, o que caracteriza o herpes zoster, quais as medidas terapêuticas, que não é, né, de estudo do patologista, mas vocês vão ter que ir lá para frente saber. Então, assim, existe aqui, eu botei um resumo para vocês, a gente tem herpes zoster, na verdade, ele resulta, é como se houvesse uma reativação de um vírus. Ele resulta de uma infecção latente pelo vírus da varicela. 75% dos casos vão ocorrer em pessoas com mais de 45 anos. Está muito associado a pacientes que têm linfomas, leucemias, eles acabam desenvolvendo também, pode desenvolver esse tipo de lesão, porque eles acabam fazendo quimioterapia e acabam tendo imunossupressão. Então, pacientes pós-quimioterapia por outras lesões também podem desenvolver. 40% a 50% dos pacientes no primeiro ano depois do transplante também podem fazer esse tipo de infecção, tá? E ele tem algumas características, que a dor é a primeira manifestação. Por quê? Porque o nervo da região, ele é acometido por essa lesão. Então, isso produz uma dor muito forte. Existe também uma localização facial que fica bem ruim, né? Que pode pegar, inclusive, nervo que vai para o ouvido, o paciente tem dor no ouvido, ou vai, né, em direção ao olho, vai causar algum tipo de problema. Então, o quadro clínico, primeiramente, é a dor em queimação. O quadro pode ser o que ela tinha, mal-estar, febre baixa, né, ou febrícula, prurido. Geralmente as lesões são unilaterais. As regiões mais afetadas, tórax, axila, região cervical e do trigêmeo, como eu disse para vocês, né, dá uma dor muito forte no paciente. Na maioria, o diagnóstico é clínico e a terapia antiviral é feita com aciclovir, fanciclovir ou valaciclovir. Bom, pessoal, então, assim, a gente sabe que esse vírus do herpes, na verdade, a gente tem uma erupção e que é produzida pelo herpes simples, da varicela, que geralmente ele infecta a gente na infância, né? A gente tem varicela, tem pessoas que às vezes não têm, e existe, então, uma reativação quando a gente se torna adulto, ele fica latente, ele pode permanecer latente. Tá? Isso aí não tem dúvida nenhuma. Então, você sabe que existem vacinas contra a catapora, quando a gente é pequenininho, né? Que a gente pode fazer, que é a infecção inicial, né, no caso, e que depois vai reativar. Existe uma vacina mais moderna, que é com vírus recombinante, uma que existia antigamente, que era com vírus atenuado. E aí, o que mais que eu vou dizer para vocês? O vírus da catapora, ele acaba se disseminando, né? E ele vai infectar as células nervosas, os nervos, como eu disse. E aí fica ali inativo. Pode nunca mais provocar sintomas, tá? Mas pode reativar depois de muitos anos. E aí ele vai se disseminando pelas fibras nervosas e causando esses sintomas bem dolorosos, tá? Às vezes a pessoa pode ter mais de uma vez, né? Herpes zoster. Mas pode acontecer de nunca mais ter uma segunda vez,
né? Tem uma vez e depois não tem, e é bem doloroso. Então, durante os primeiros dias, a pessoa sente muita dor, sente formigamento, tem coceira, né? E depois começa a surgir essas bolhas. E as bolhas, elas se limitam, né? São limitadas pelas fibras nervosas. E elas vão surgir principalmente no tronco, principalmente no lado. E daí, o que que acontece? Elas vão se formando e a gente tem essa erupção que vocês viram aí. É uma bela erupção. E aí depois as bolhas começam a secar, vão formando a crosta e tal, e vão desaparecendo, né? Até o momento da crosta, a bolha, essa bolha aí, contendo vírus, ela é ainda contagiosa, tá? Então, pessoal, o nervo, por exemplo, que eu disse para vocês, né, o nervo que leva até o olho, ele também pode ser infectado. E isso não é bom, não. E a gente chama de herpes zoster oftálmico, vocês vejam bem. E a visão pode ficar bem prejudicada nesse momento. Também a gente diz neuralgia pós-herpética, que é o que acontece em pessoas que acabaram tendo herpes zoster, e isso seria uma consequência em 10% das pessoas, e ainda mais em idosos, né? Mas geralmente o pessoal consegue a cura e consegue melhorar. Muito bem, então vocês vão ter que estudar e responder agora as questões. Que eu vou deixar um link com questões para vocês responderem, tá? Aqui eu só dei uns tópicos, eu não estou fazendo uma aula, na verdade, vocês vão ler e vocês vão estudar, fazer um autoestudo sobre herpes, que é uma das condições que a gente vê. Eu tive esses dias uma colega com herpes, né? E é uma condição assim, ó, eu estava olhando para ela e vi uma vermelhidão. Em minutos, começaram a aparecer as bolhas, né? E a dor insuportável, porque era bem na face. Então, é uma condição que a gente vê e que, de repente, tem que tentar tratar, tá bom? Então, bom trabalho agora para vocês.